Hello, titia chegou, gente! Hoje é dia 16 de agosto de 2023, quarta-feira, dia de texto do Vital, e ele acabou de liberar aqui. Vou fazer a leitura para vocês. O título do texto de hoje do Vital é A Família na Nova Terra. Amados, citamos aqui em textos anteriores que a família é um laboratório de almas. Sim, isso é verdade, pois num mundo de provas e expiações, a lei de causa e efeito é a regra básica para a evolução das almas que nele habitam. E na semana passada falamos também que esta lei divina é sem dúvida o pilar mestre que leva à ascensão ou à repetição das lições nesta escola de almas. Por que chegamos a essa conclusão? É fácil de compreender, pois uma vez que a alma encarnada entende de fato a lei de causa e efeito, ela possui a chave que a levará para um mundo de regeneração. Se você entender que cada ato ou ação praticado levará a uma reação correspondente, a tua consciência começa a te mostrar que não há nada fora de si mesmo. Você compreenderá que não depende dos outros e tampouco de coisas externas para atingir tua própria evolução como alma. E acima de tudo, que você nunca foi e nunca será vítima do inesperado, mas recebe tudo de acordo com aquilo que sai de você. Os outros são apenas personagens que cruzam a tua vida a fim de que você possa fazer lições, o aprendizado ou os resgates necessários provocados pelas más ações pretéritas. A família é o verdadeiro laboratório de almas, e isso se justifica pelos laços que se criam em torno dela. Uma vez pai, sempre será pai, até o fim da existência de cada membro. Assim é com a mãe, com os irmãos, com os avós e com os netos. São os laços de sangue, como se diz por aí. Os maiores resgates, em sua maioria, estão sempre dentro deste quadro familiar. Sim, porque se fosse um karma com uma pessoa fora da família, seria mais fácil fugir dele. Mas na família pode até se afastar, mas não se consegue fugir de forma definitiva, pois os sentimentos estão enraizados dentro daquele grupo. O grupo familiar é composto de almas que se reuniram ainda no plano astral, ou seja, antes de reencarnar. Embora cada um tenha o seu plano de alma individual, esse grupo elabora um plano coletivo, onde cada situação vivida depois do reencarne vai afetar direta ou indiretamente o grupo. Ali, ninguém é vítima, pois aquele que se acha prejudicado agora foi o algoz de outrora. A lei de causa e efeito proporciona a oportunidade do ajuste daquilo que foi desalinhado nas vidas passadas. Não fosse assim, a alma estaria condenada ao martírio perpétuo, e isso não faz parte dos planos do Criador. O bom pai sempre vai oferecer aos seus filhos condições para que sejam vencedores em sua caminhada, e a lei de ação e reação é o pilar que sustentará o progresso da alma encarnada. O sistema de família, como o conhecemos, serviu para polir as almas devedoras durante todo o tempo em que a Terra foi um planeta de provas e expiações. Mas agora tudo vai mudar, pois estamos no final da transição para um mundo de regeneração. Já dissemos aqui antes que estamos na última encarnação na dualidade da Terra. Para as almas que farão sua ascensão ao final desta vida corpórea, o destino será uma escola onde o aprendizado não necessitará mais da lapidação a ferro e fogo, ou seja, através de provas e expiações. Com isso, as famílias não serão mais laboratórios de almas, mas um grupo que se irmanará pelas afinidades afetivas mais puras e sem nenhuma possibilidade de atritos. O polimento não será mais necessário, e isso será a grande diferença comparada aos modelos antigos. Certamente não haverá o apego de agora, uma vez que o apego nada mais é que um fator determinante para que as famílias pudessem se perpetuar até o fim de cada vida corpórea de seus componentes. Também não haverá o ciúme, as mágoas e ressentimentos inconscientes que ainda ressurgem eventualmente. Não haverá o sentimento de posse, e tampouco seus membros sentirão que seus familiares devem ser priorizados diante de qualquer situação. O amor será incondicional e não condicionado ao afeto através das crenças, do apego e dos laços de sangue.
Não haverá as paixões da carne, pois todos descobrirão que paixão é apenas uma atração física, necessária até para a procriação na velha terra, mas desnecessária na nova terra, pois paixão nunca foi sinônimo de amor. Na nova terra, não teremos os karmas familiares, bem inseridos ainda atualmente, como ter alguns de seus membros portadores de problemas insolúveis, como doenças incuráveis, deficiência física, mental ou psicológica, vícios diversos que desestabilizam todo o grupo, tragédias familiares diversas, escassez de coisas básicas para a sobrevivência, enfim, falta de recursos até para as coisas mais elementares da vida, ou coisas mais elementares da família. Num mundo de regeneração, o aprendizado e a evolução das almas será através do amor incondicional, da cooperação e do respeito a tudo e todos. Não haverá a dor e o sofrimento velhos conhecidos da terceira dimensão que ora está se findando. Não haverá a desestruturação das famílias como vemos agora na reta final do fechamento do ciclo que termina. A finalização deste velho ciclo nos mostra também como os comandantes da linha de tempo contrária da luz tentam desestruturar os grupos familiares, pois muitos ainda podem se perder na linha da ascensão. E é isso mesmo que eles desejam. A grande batalha travada hoje no plano etérico da Terra é a disputa pelas almas. A luz oferece a oportunidade e o amparo para todos, porém não interfere no livre-arbítrio dos encarnados. Já as trevas não respeitam como nunca respeitaram e usam de todos os artifícios para que as almas sejam conduzidas ao precipício contrário do caminho da ascensão. Mas temos o consolo hoje de que só dependemos de nós. Temos a liberdade da escolha. As trevas são ardilosas, porém, você é uma consciência livre, livre para cada escolha. Só depende de você. Só precisa compreender a lei de causa e efeito. Essa lei não é imposta, é uma escolha de cada um. E todos nós ainda temos algumas arestas a aparar neste tempo final da transição planetária. Temos os grupos familiares que podem se trabalhar entre si. Mesmo nos atritos, sempre existem as oportunidades de resgate das pendências das vidas passadas. Esta é a razão para que as trevas tentem desesperadamente destruir os verdadeiros laboratórios de almas, que são as famílias. Mas nada e ninguém pode parar os planos divinos. Somente você tem a escolha e isso é tudo que temos para dizer hoje. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Só um segundinho, minha gente. Gente, é o seguinte, eu fiz aí a gravação de um Titia Comenta, já está até programado para o dia 21, né? E entre os assuntos, né, eu falei um pouquinho da família, justamente disso, os planos de alma individuais, os planos coletivos, né, e a família como o grande laboratório de almas. E quando eu olhei aqui agora o texto do Vital que ele liberou, ele falando justamente a família na Nova Terra, eu falei, caramba, que sincronicidade, né? Bom, isso tudo que o Vital está falando aqui, na verdade, já vem sendo falado há muito tempo. E eu achei interessante essa abordagem dele, da gente entender a lei de causa e efeito, para que a gente tenha condições de lidar até melhor com as questões familiares. Veja, aqui cabe uma série de interpretações, né, e cada um interpreta a sua maneira, claro. Não só no quesito familiar, mas eu acho que em todo o contexto de relacionamentos que nós temos na vida, mas é óbvio que o familiar acaba sendo aquele de maior peso, vamos dizer assim. Eu acredito que ninguém é obrigado a se submeter a certas questões, e eu não me submeto mesmo. Por um outro lado, é preciso ter o entendimento dessas relações. Ninguém cruza o caminho da gente ao acaso, nem que seja uma passagem meteórica. Existe uma função. E imagine nas relações familiares. Nós sabemos das questões de equilíbrio, né, de desequilíbrio e reequilíbrio, isso é um fato.
Nós sabemos que o meu plano individual tem um objetivo, mas tem um objetivo também o meu plano individual dentro de um plano maior que englobam outros planos de almas. E eu vou me relacionar com quem necessariamente eu preciso me relacionar para que até o meu próprio plano de alma seja cumprido. Nós vivemos um tempo ainda de expiações, o planeta passa por uma transição em que ele deixa essa condição de plano de expiações e provas para um plano de regeneração, onde as relações serão muito mais serenas. Essas relações conturbadas, conflituosas, não vão mais existir. Gente, vai ser tudo na base do quê? Da sintonia, da energia. Já está acontecendo isso. Pessoas que já não ressoam na mesma frequência, na mesma vibração, já estão se repelindo naturalmente. Muitas vezes os afastamentos são altamente naturais. Não existe conflito, não existe briga, simplesmente o tempo passou e nunca mais eu vi, nunca mais eu falei. Mas existem aqueles que acabam, obviamente, partindo aí pro viés do conflito. O fato é que essas relações que nós ainda temos hoje, de desafeto, de conflitos, né, de problemas, são frutos também das nossas existências passadas. Há que se considerar também que muitas vezes a gente vem para resolver esses conflitos e às vezes a gente está até disposto, mas o outro lado não está. Então por isso que eu digo que a gente não tem que se submeter, a gente precisa liberar isso. Acontece o contrário também, tá? Vamos colocar aqui a auréola e as asinhas, achar que somos também os santinhos né? Os arcanjos da vez. Às vezes a gente vem, os planos de almas estão aí, a outra pessoa até está disponível para resolver, mas a gente não quer. A outra pessoa está fazendo a parte dela, eu não estou fazendo a minha. Então, por isso que eu disse, cabe uma série de interpretações. Eu acho que o mais importante é a gente entender o nosso papel dentro das relações. A partir do momento que a gente se entende, como ele colocou aqui num dos parágrafos, se você entender, não, aqui, é fácil compreender, pois uma vez que a alma encarnada entende de fato a lei de causa e efeito, ela possui a chave que a levará para um mundo de regeneração. Se você entender que cada ato ou ação praticado levará a uma reação correspondente, tua consciência começa a te mostrar que não há nada fora de si mesmo. A gente continua jogando para fora. O meu problema tá fora, é fulano que me perturba, é fulano que é um demônio na minha vida, é cicrano, é beltrano. Vou procurar ajuda porque esse fulano aqui vai me ajudar, esse fulano aqui vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ele não vai te dizer o que você tem que fazer. Deixa eu entrar aqui num outro assunto, né, que tem sido também tema de muitas conversas e que vira e mexe eu falo assim, não faça de ninguém muleta, seja lá quem for, seja amigo, seja terapeuta, seja médico, seja padre, seja o que for. Ninguém pode ser tua muleta. As pessoas podem ajudá-lo, orientá-lo, até mesmo um suporte, mas jamais muleta. Não jogue para o outro, não terceirize a tua responsabilidade e o teu poder, principalmente. O teu destino está nas tuas mãos. Se você compreende a lei de causa e efeito, você tem noção, não é nem noção, você sabe que tudo faz parte de uma harmonia cósmica, onde cada ação gera uma reação. Então, se eu vivo uma reação de conflito com alguém, isso em algum momento foi semeado. Existe também aquelas pessoas que não vão com a tua cara de graça? Existe, de graça entre aspas, né? Mas existe. É só você não alimentar isso. Engraçado que tem gente assim, por exemplo, que tem um círculo muito saudável de pessoas que são muito... Um círculo de pessoas
saudável, eu vou usar a palavra, né? Muito, muito bem relacionado. Aí aparece uma pecinha que destoa, uma pessoa que não gosta dela, ela dá mais valor para aquela pessoa que não gosta do que para aquele círculo que gosta. A gente, é o viés da negatividade, né? Tu só põe teu foco naquilo que não presta. E esquece essa pessoa que não gosta, concentra o teu olhar, a tua atenção naquele grupo com que você se harmoniza. A gente perde muito tempo olhando para aquilo que é negativo, aquilo que pesa. Eu estou falando disso insistentemente porque é a realidade. A gente precisa sair dessa caixa. É como aqui. Então, de vez em quando aparecem umas curvas de rio com os comentários idiotas e totalmente fora do propósito. Antes eu dava muita atenção nisso, a ponto de vir aqui e comentar. Hoje eu olho, faço o que eu tenho que fazer e tchau. Só os comentários que interessam. Só os comentários que agregam. Então, se eu tenho um grupo muito maior que está ali condizendo, né? Isso não quer dizer divergência de opinião, tá, gente? Porque eu já recebi comentários aqui que me fizeram refletir sobre muitas coisas. Agora, o que eu não tolero é desrespeito. Eu não sou obrigada, certo? Eu acredito que é aquilo que o Vital falou no áudio, né? De se falar a verdade com amorosidade. Você pode dizer tudo com amor, com respeito pelo outro. Então, eu aprendi a tirar um pouco o foco do negativo e olhar para aquilo que é positivo. Se a gente não faz esse exercício, a nossa vida essa balança vai pender sempre para o que é negativo. Será que nas nossas relações a gente também não faz a mesma coisa? Então, por exemplo, eu tenho relações maravilhosas com uma série de pessoas, mas eu tenho aqui eu tenho relações maravilhosas com uma série de pessoas. Mas eu tenho 2 ou 3 que são... Mas essas 2 ou 3 pesam muito mais do que as positivas. Por quê? Porque eu estou dando muito foco aqui. Não, eu vou dar valor a essas relações maravilhosas que eu tenho. Entende? Você tem condições de resolver essas negativas aqui? Porque o que acontece numa relação? Não depende só de você a solução. Depende do outro lado. Mas se você faz a tua parte é importante. Ui, desculpa se eu bati. A tua parte é importante fazer. Pensa assim, você e um prisioneiro lá Você está preso com outra pessoa numa cela. Vocês estão amarrados, lembra aquelas bolas de ferro, né? Amarradas, né, em correntes. Você com uma corrente no pé, o outro com uma corrente no pé, porque vocês tiveram uma treta. Usar um termo bem... Uma treta, um problema. E aquela bola de ferro ali. Ok, você está disposto a resolver o problema, a colocar um ponto final nessa pendência. O outro não. A tua corrente, você vai ser libertado dessa corrente. Desde que seja sincero, claro, né? Não, eu não quero mais me prender isso aqui não. Eu reconheço que eu fiz uma presepada homérica. Me perdoa. A outra pessoa não te perdoa? O problema é dela, não seu. Desde que você seja sincero, aquela corrente vai ser tirada do teu pé. Vice-versa. A pessoa reconhece, pede perdão, você não perdoa? A correntinha dela vai ser libertada também. Por isso que se fala, né, que perdão é libertador, e de fato é. Porque quando a gente fica preso a pessoas, a gente cria laços que a gente desconhece. E cansa, né, gente? Ficar arrastando pesos que a gente já não precisa mais. Veja, nós estamos aí na virada da ascensão. Será que a gente precisa carregar toda essa mochila que a gente ainda carrega? O que você está carregando na tua mochila? Será que não é hora de avaliar isso? E eu diria até para você fazer um exercício assim, de uma coisa mais... talvez mais ampla para o menor, porque o menor geralmente vai dar na família. Então, assim, será que a gente não supervaloriza os sentimentos negativos que a gente carrega por conta de outra pessoa? Aí vamos supor assim, não, Márcia, realmente aquela pessoa, ela me agrediu, ela me fez muito mal.
Ponto. Você tem necessidade de conviver com ela de fato? Não. Então se afaste. E perdoe. Você tem necessidade? Tem. Se blinde. Ah, mas como? Não existe fórmula. Agora, quando você faz um trabalho interno de melhoria e de se colocar numa posição de entendimento de lei, de causa e efeito, por exemplo, você não está com essa pessoa por acaso. É isso que a gente precisa entender. Essa curvinha de rio no meu consentimento, essa curvinha de rio aqui do meu lado, nós temos uma ligação. Nasceu no círculo familiar, não resta a menor dúvida. Como pode melhorar? Ah, não dá para melhorar porque a outra parte não faz a parte dela. Beleza, se melhore, faça você a sua parte. Ah, você está falando isso porque você não convive. Gente, não é uma questão de conviver ou não. É claro que quando você está inserido, tem outro peso. Mas conflitos existem em todas as famílias. É uma questão de escolha. O que é que você está alimentando? Por que esse conflito? Esse conflito externo reflete algum conflito interno? Alguma coisinha que está mal resolvida aí dentro de você? Se a gente não faz esse tipo de avaliação, fica complicado. Agora, se não há como conviver, ou melhor, se você não pode deixar de conviver com uma pessoa dessas, por uma série de fatores, e eu sei que tem muitos, porque eu vejo pelos comentários, é necessário desenvolver formas de se manter no maior equilíbrio possível. Seja meditação, seja vibração, seja Ho'oponopono, mas não é aquele Ho'oponopono meia boca, né? Embora a gente já viu que mesmo mecanicamente o Ho'oponopono funciona, como comentários que eu li aqui, depoimentos de pessoas que fizeram sem nem ao menos acreditar e funcionou. Agora imagine colocando intenção. Por quê? E mais uma vez eu vou dizer, o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é um harmonizador. Se eu estou em harmonia, o que está fora não me afeta. Aliás, se eu estou em harmonia, eu harmonizo o externo também. E procurar harmonizar-se é a grande chave. Porque se você está em harmonia, você entra num padrão de vibração mais elevado. Naturalmente você passa a atrair mais do mesmo. Eu não estou aqui minimizando, né, situações de pessoas que convivem até em relações tóxicas e tudo mais. Eu sei de tudo isso. Só que eu sei também que nada é por acaso. E eu sei também que ninguém passa pelo que não tem que passar. Então, muitas relações nesse sentido, de pessoas desagradáveis, vamos dizer assim, também vem para nos mostrar assim, escuta, será que não está na hora de você se posicionar? E o se posicionar, mais uma vez aqui, tá, gente? Não é a coisa do conflito, não. É só dar aquela riscadinha básica, mas fundamental no chão. Risca o chão. Porque tem gente forgada até o último grau. Existem as questões de equilíbrio, é óbvio, lá atrás, ninguém é santo, né? A vítima de hoje é o algoz de ontem. Só que você não precisa entrar de novo no quadro da vítima ou do algoz. Alguém precisa cortar este ciclo, este ciclo. Não precisa ficar se repetindo, até porque a Terra, ó, tá saindo da terceira para a quinta. Não vai ter mais esse tipo de situaçãozinha. Foi o que ele falou aqui. Essas relações, elas não vão mais existir na quinta dimensão. O sistema de família, como conhecemos, serviu para polir almas devedoras. Mas agora tudo vai mudar. Já dissemos aqui antes que estamos na última encarnação na dualidade. As famílias não serão mais laboratórios de almas, mas um grupo que se irmanará por afinidades afetivas mais puras e sem nenhuma possibilidade de atritos. O polimento não será mais necessário. Não haverá o apego de agora, uma vez que apego nada mais é que um fator determinante para que as famílias pudessem se perpetuar até o fim de cada vida corpórea e seus componentes. Não haverá ciúmes, mágoas,
ressentimentos inconscientes. Não haverá sentimento de posse e tampouco seus membros sentirão que seus familiares devem ser priorizados diante de qualquer situação. Porque tem aquilo, né? Ah, porque é meu tio, é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu marido, é não sei o que. Você quer dar aquela passada de pano. Não vai ter nada disso. Não teremos karmas familiares, né? Inclusive, karmas que muitas vezes são resgatados através de doenças incuráveis, de vícios, de tragédias familiares diversas, né? De falta de recursos. Tudo isso são formas, são ferramentas da vida dentro de um núcleo familiar para que situações sejam reequilibradas. Perdão, gente. Eu conheço casos de pessoas que não tinham karma para resgatar, mas vieram para essa vida para passar por situações, especialmente no final da vida, de doenças gravíssimas, degenerativas, para que a família se unisse. Isso acontece demais, ou pelo menos acontecia, ainda continua acontecendo, porque existem pessoas que ainda estão nessa condição. Uma pessoa dessa já está na quinta dimensão, que vem por uma missão, sem precisar vivenciar aquela experiência, mas que experiencia para servir muitas vezes de elo e de união, de fato, de reequilíbrio dentro de um círculo familiar. Essa questão, né? A finalização deste velho ciclo nos mostra como os comandantes da linha de tempo contrária da luz tentam desestruturar os grupos familiares. Há uma aberração que está acontecendo, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? O que se vê aí, especialmente na mídia, a desestruturação da família, é a olhos vistos, né? Não precisa. Eu não estou usando certo essa a olhos vistos, eu sei lá, eu acho que é isso mesmo. Você está vendo? A coisa está escrachada, assim, num nível hard, não é? Então, a briga deles é com este núcleo que é base de qualquer sociedade, pelo menos em terceira dimensão. Eu acredito que o núcleo familiar seja base em outras dimensões também, mas não da forma que a gente conhece. Como ele disse, sem apego, sem essa coisa da posse, sem essa coisa que a gente, esse conceito que a gente tem aqui na Terra. Mas o núcleo familiar é fundamental. Como eu disse no outro vídeo que ainda vai subir, existem núcleos familiares fantásticos, né? É outra balela que mostram aí pra gente. Parece que todo grupo familiar é conflitante, sempre tem os perrenguinhos, mas quando existe realmente amor, respeito, afeto, compaixão, compreensão, o diálogo, né? Onde existe respeito principalmente, né? O diálogo é indispensável. Então, minha gente, é aquilo. Ainda temos arestas para parar, todos nós. Eu acho que à medida que a gente vai se elevando em consciência, a gente vai percebendo que todo mundo está no ponto do caminho, que todo mundo merece respeito, que tudo é aprendizado, inclusive para nós, que ninguém é melhor do que ninguém, que juntos nós temos condições de evoluir sim. Eu acredito que estar disponível faz toda a diferença, mas acredito também que, como eu disse, a gente não tem que ficar se submetendo a certas relações doentias, mas liberar mágoas, rancores, liberar aquilo que nos prende, né? Que nos impede de continuar. Perdoar é a grande palavra, é a grande ação, na verdade. O perdão é fundamental, inclusive o auto, tá, gente? Porque muitas vezes a gente se condena por ações, pensamentos, né? Ou pela falta deles com relação ao círculo familiar. Porque eu não fiz, porque eu fiz, porque eu não ajudei, porque eu ajudei, aquelas coisas todas. Então o auto-perdão antes de tudo. E o perdão, porque, gente, definitivamente ficar alimentando mágoa, raiva, dor, ranço. Quem é que se prejudica? É você. O que é a raiva? Um veneno, a mágoa, o ódio? É um veneno que eu tomo esperando que o outro morra? Hello? Me poupe. É claro que a pessoa que é teu objeto, né, dessas emoções, de alguma forma é também afetada. Mas veja, quem está sentindo é você.
O que você sente, você atrai. Então, se você só sente ódio, 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 o que você está atraindo para a tua vida? Relações odiosas, odientas, sei lá eu. Ódio, 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 ódio. Ódio. Não adianta, solta, solta. Eu acredito que quando a gente pensa assim, eu aprendi a pensar de um jeito, tá? Então me acontece determinada coisa, né? O que esta situação quer me ensinar? Se eu não consigo entender, o meu pensamento é, não tem nada errado aqui. Vamos jogar na conta aí da lei de causa e efeito. No mínimo, tu fez coisa parecida. Vida que segue. Mas não é aquela coisa do pesa. Porque noutra vida eu fiz isso, agora eu tô pagando. Não, não é pagar. Pronto, tá reequilibrado. Vamos em frente. E é engraçado que muitas vezes depois dessa questão, o ensinamento ou a lição fica mais clara, né? Porque eu não posso entrar no papel da vítima. Eu não posso me sentir vítima das circunstâncias. Isso não existe, né? Eu sou autora da minha própria vida. Se eu atraí aquela situação, ou foi porque em algum momento eu fiz igual, ou até para algum aprendizado de fato. Simbora. Vamos tocar a vida. E nas relações familiares, gente, não tem muito o que fazer. A gente está o tempo todo, né, na maior parte do tempo convivendo com a família. É óbvio que depois que a gente sai para a vida, muitas vezes se torna independente, algumas pessoas até se afastam. Mas são vínculos que estão aí, são permanentes. Ninguém deixa de ser pai, mãe, irmão. Não deixa. Relação familiar é importantíssima. É claro que o sangue não é tudo. Muitas vezes a gente constrói relações fora do círculo familiar que são importantíssimas. Às vezes conseguem ser até mais. Mas não dá para descartar essa parte. Existe a questão da ancestralidade também, né? De honrar esses ancestrais. Existem, nossa, são tantas as nuances, são tantas as situações. Existem, né, os casos das pessoas que foram adotadas, né? Aquela família que a recebeu é a família de fato. O plano de alma foi conduzido para isso. Não foi por acaso que aquela pessoa foi adotada ou que aquela família adotou aquela criança. Isso já foi traçado lá atrás. É um roteiro que nós estamos seguindo, mas que já foi escrito lá atrás. Então as relações familiares de fato são o grande laboratório e a gente precisa, de alguma forma, se não é possível conviver, que a gente saiba lidar da melhor forma possível para que a gente não se desequilibre, desestruture. Seria maravilhoso se todos pudessem conviver em harmonia. A gente sabe que, infelizmente, isso ainda não é possível. Mas, na nova Terra, na quinta dimensão, a gente sabe que todas as relações serão, né, pela questão da frequência, como eu disse, da compatibilidade energética. Essa coisa de incompatibilidade não vai existir mais. Em nenhum nível. Não quer dizer que todo mundo vai pensar e sentir igual. Mas a gente já vive famílias de alma aqui. Quantos grupos se reuniram, se encontraram, quantas pessoas se reencontraram em alma, né? De alma, se reencontraram de alma nesse momento. Por quê? Pela compatibilidade energética. E essa será, para mim, a grande base aí da família em tempos, né, de quinta dimensão. Temos os grupos familiares que podem se trabalhar entre si. Mesmo nos atritos, sempre existem oportunidades de resgate das pendências de vidas passadas. Essa é a razão para que as trevas tentem desesperadamente destruir os verdadeiros laboratórios de alma, através dos conflitos, né? Mas nada e ninguém pode parar os planos divinos. Somente você tem a escolha. E isso é tudo que temos para dizer hoje. Ou seja, é por isso que eu falo tanto. Não adianta saber, conhecer, ser PhD, MBA, a casa do caixa-prego. Se não colocar em prática um coisinho, não adianta nada. Então é muito bom a teoria, é maravilhosa, a teoria é fantástica, é muito bom saber um monte de coisas, é ótimo. E a prática onde entra? Intenção é tudo, meu povo. Então, como eu disse, só para deixar muito claro essa parte, se não há condições de uma convivência harmoniosa, porque depende também da outra parte, esteja você em harmonia,
para que aquilo não te afete tanto. Lembre-se, a transição é planetária, mas a famosa ascensão é totalmente individual. O outro não te impede de ascensionar e você não impede o outro. É uma questão de escolha, sim. Escolha o teu caminho de melhoria, de expansão, de libertação, de perdão, de respeito, de compaixão, do que for. Porque o caminho para a quinta dimensão passa, inevitavelmente, aliás, a base, né, os pilares da ascensão são as virtudes da alma, que nos levam, inclusive, à cristicidade. Tá bom, meus amados? Fica aí, então, esse texto do Vital. Deixa eu só reforçar aqui 2 recadinhos para lembrar para vocês. Eu falei na semana passada, vou falar novamente. A Dinara vai iniciar, né, a limpeza energética quântica de ambientes. Eu vou deixar aqui novamente o contato da Dinara. Vai iniciar na semana que vem, tá? Então ainda dá tempo de se inscrever. E amanhã e sábado, nosso querido Francisco Diniz, né, continua com as sessões interdimensionais coletivas. Vou deixar aqui também na descrição os contatos do Francisco, Dinara e Francisco. Tá bom, minha gente? Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, gratidão por tudo e até a próxima.